E aí, sabe aquela sensação de conflito interno? Como se uma parte da gente quisesse muito a luz, mas outra, sei lá, teima em ficar no escuro? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa filosofia super poderosa que explica exatamente isso: como a nossa mente se divide. E o mais importante, claro, como encontrar o caminho de volta para a clareza, para a paz. E já vamos começar com a pergunta que, no fundo, define toda a nossa jornada: luz ou trevas? À primeira vista, a resposta parece óbvia, né? Quem em sã consciência escolheria as trevas? Mas, como a gente vai ver, a resposta que damos e as escolhas que fazemos no dia a dia nem sempre estão alinhadas. E é aqui que a gente se depara com um grande paradoxo. Todo mundo diz que quer luz, que quer sabedoria. Mas se a gente for honesto e olhar para as nossas ações, muitas vezes, sem nem perceber, a gente acaba escolhendo o caminho da ignorância, do medo. Vamos tentar entender por que essa contradição mora dentro de nós, para a gente conseguir navegar por essa ideia. Esse aqui vai ser o nosso mapa. Primeiro, a gente encara de frente essa escolha fundamental. Depois, vamos diagnosticar o problema, a mente dividida. A partir daí, a gente descobre a solução, que é bem surpreendente. Vamos conhecer o nosso guia interior nesse processo e finalmente entender qual é o objetivo: uma mente em paz com uma visão única. Ok, vamos lá. Primeira parte. A escolha fundamental. Tudo, absolutamente tudo, começa aqui. É uma decisão que a gente toma a cada momento, mesmo sem se dar conta, e é essa escolha que molda toda a nossa realidade. E aqui está a regra do jogo, digamos assim. Podemos escolher a luz ou as trevas. O que não dá para fazer é tentar ter os dois ao mesmo tempo. Tentar manter esses dois mundos, esses opostos, dentro da nossa cabeça é a receita certa para o conflito. Uma hora, a escolha precisa ser feita. Então, vamos para a segunda parte, a mente dividida. Se a escolha parece tão clara, por que a gente vive em conflito? É porque a gente desenvolveu uma estratégia mental muito engenhosa para tentar ter o melhor dos dois mundos. E é aqui que a gente mergulha de cabeça no conceito da mente dividida. O nome técnico para esse mecanismo mental é dissociação. Pensa nisso como se a gente construísse muros dentro da nossa própria mente. É um truque que permite que a gente acredite em duas coisas completamente contraditórias, tipo paz e guerra, amor e medo, ao mesmo tempo. Como? Simplesmente garantindo que elas nunca se encontrem. E este slide aqui mostra perfeitamente esses dois sistemas operando em paralelo. De um lado, a gente tem o sistema do ego, que é todo baseado em medo, em separação. Do outro, o sistema que a fonte chama de Espírito Santo, que representa o amor, a união, a verdade. Eles estão ali, convivendo na nossa mente, mas sem nunca se tocar. E qual é a consequência disso? Bom, ao manter esses dois sistemas em bolhas separadas, a gente acaba dando poder para os dois. A gente faz com que a ilusão do medo pareça tão real quanto a verdade do amor. E é exatamente por isso que a gente se sente tão dividido, tão em conflito. Certo. Agora, a terceira parte, a solução. Como é que se resolve esse nó na cabeça? A resposta é surpreendente. Não se trata de lutar contra a escuridão. Se trata de fazer algo que parece contraintuitivo: unir os opostos. A instrução aqui é radicalmente simples. Chega de esconder o medo no escuro. É preciso trazê-lo para a luz, colocá-lo cara a cara com o amor. A ideia é que só quando a gente coloca os dois lado a lado, sem filtro nenhum, é que a gente consegue ver de verdade qual deles tem substância e qual é só uma sombra. A fonte nos dá uma metáfora perfeita para isso. O nosso medo é como estar do lado de fora de um quarto completamente escuro. A gente não sabe o que tem lá, então a imaginação cria monstros, perigos, tudo. O medo nos paralisa antes mesmo de abrir a porta. E a solução para esse medo não é lutar com os monstros imaginários. É bem mais simples. É só encontrar um interruptor e acender a luz. Na hora que o quarto se ilumina, a gente vê que não tinha nada lá. O medo simplesmente some. E essa luz, essa força de clareza que acaba com as sombras da nossa imaginação, é o que essa filosofia chama de Espírito Santo. Podemos pensar nisso como a nossa sabedoria interior, sabe? A nossa conexão com a verdade. Isso nos leva à quarta parte, o guia interior. Ok, se essa luz, esse guia, faz o trabalho pesado de dissipar o medo, qual é exatamente o nosso papel? Como a gente vai ver, a nossa parte no processo é bem pequena, mas é absolutamente essencial. A grande questão é essa: se a luz faz todo o trabalho, o que exatamente a gente precisa fazer?
A resposta é que não precisamos de feitos heróicos, não. A nossa tarefa se resume a 3 atos de coragem, basicamente. Primeiro, a disposição de abrir a mente, sem exceções. Segundo, a honestidade de mostrar tudo o que está lá dentro, principalmente as partes que a gente tem vergonha. E terceiro, a humildade de simplesmente pedir ajuda, de convidar essa luz para entrar. Percebe? Não é sobre lutar, é sobre permitir. E este é um ponto crucial. O nosso guia interior respeita totalmente o nosso livre-arbítrio. Ele não pode arrombar as portas que a gente mantém trancadas. A iniciativa tem que ser nossa. Somos nós que temos que pegar os nossos segredos obscuros e, de boa vontade, entregá-los à luz. E agora, a quinta e última parte, rumo à visão única. Quando a gente tem a coragem de fazer isso, o que acontece? A mágica começa. A mente dividida começa a se curar, e a gente caminha em direção a uma percepção unificada, pacífica da realidade. No momento em que a gente ousa juntar a nossa percepção, que é cheia de medo e dúvida, com a percepção clara do nosso guia, não existe uma batalha. A verdade simplesmente prevalece, porque a ilusão não tem força nenhuma para se sustentar na presença da luz. E a experiência dessa união é descrita como uma visão única. Imagina só, uma clareza tão profunda e uma paz tão brilhante que, de repente, as pequenas preocupações e os dramas do mundo simplesmente perdem todo o sentido. Em resumo, o resultado final desse processo todo é exatamente aquilo que a gente busca lá no fundo: o fim do conflito, o fim do medo. É a restauração da paz e uma mente que finalmente não está mais em guerra consigo mesma. E essa jornada toda culmina nesse sentimento de gratidão. É um reconhecimento de que, quando a gente cura a nossa mente com a ajuda do nosso guia, a honra é restaurada não só para a gente, mas para a própria fonte da vida. E assim a gente termina. Todo esse processo, que parece tão complexo, se resume a uma única decisão: parar de se esconder. A pergunta que fica para reflexão é: o que de incrível poderia acontecer na nossa vida se a partir de hoje a gente escolhesse apenas a luz?